É isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E eu tenho o prazer, já estou quase flutuando aqui, com Vânia Talarico, uma grande amiga, e ela vai falar um pouquinho sobre a cura prânica. Vã, é um prazer imenso tê-la aqui comigo. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vânia, como a Camila falou. Eu sou farmacêutica de formação, mestre em saúde coletiva. E há 3 anos eu estou nesse caminho da cura prânica. A cura prânica, Camila, eu digo que não é só uma ciência de cura. Mas, para o pessoal aí de casa saber o que é a cura prânica, vamos para o prana. O que é o prana? Prana. O prana, gente, é a energia vital. É a energia vital. Na China, na Índia, usa-se muito o termo Qi, Qi, né? Inclusive tem a prática do Tai Chi, que mobiliza o prana. Então, o prana é a energia vital. E esse prana, ele pode ser absorvido do sol, do ar e da terra. Existem 3 fontes de prana e esse conjunto forma o grande prana, que a gente chama prana com P maiúsculo, tá? Que circula no nosso corpo, nos trazendo vitalidade. Bacana. O Tai Chi é o Tai Chi Chuan, sabe? Isso. Aquela arte que nós já sabemos que realmente é o que nos organiza mental, espiritual e emocional, não é, Vânia? E fisicamente. E fisicamente. E aí, quanto à cura prânica? Então, uma coisa que é importante entender. Quando a gente considera a nossa medicina, medicina ocidental, a gente fala do corpo físico. Então, tudo é a biologia do corpo físico. Mas os orientais, há milênios, estudam um corpo energético que está interligado com esse corpo físico. A gente chama de corpo bioplasmático, né? Ou simplesmente corpo energético. E assim, Camila, não é apenas um corpo único. Na verdade, são camadas que formam um conjunto. Então, nós podemos entender assim, ó, tem um corpo físico, revestindo esse físico tem uma camada etérica, revestindo isso tem o emocional, o mental e o espiritual que formam o nosso conjunto, o nosso grande eu. Quando a gente trabalha com a cura prânica, a gente está trabalhando no campo de energia, a gente não toca no paciente. A cura acontece nessa camada do campo etérico. Então, assim, como que é essa cura? Vamos entender o seguinte, quando você tem um estresse, passou por um estresse, seu filho ficou doente, ou você teve uma separação, não é muito comum logo em seguida você adoecer? Sim, ou ter uma gripe? Como que isso é explicado? A nossa ciência tem alguns estudos, muitos na verdade já publicados, né, mostrando a relação entre estresse e adoecimento, e a gente entende tudo que é vinculado à adrenalina, cortisol, a gente estuda esses hormônios, mas nós entendemos do ponto de vista energético que as formas pensamento negativas, por exemplo, raiva, medo, frustração, estresse, são como se fossem nuvenzinhas que ficam impregnadas no nosso campo emocional. Como a nossa energia é toda interligada e nós temos essa energia fluindo através de nós pelos meridianos de energia, nos quais a acupuntura trabalha, e esses meridianos se cruzam em grandes centros energéticos, que são chamados chakras ou chakras, tá? Então, imagine que o chakra, ele tem uma função de mandar energia para o corpo físico, para tudo funcionar bem, para o corpo emocional e mental. Imagina que lá no corpo emocional você tem uma sujeirinha ali de medo. Fica sempre aquela sujeirinha, é como se ela atrapalhasse o fluxo de energia ali. E aquele órgão correspondente àquele chakra ou aquela região em que a gente tem aquele centro energético sujo com essa emoção, pode vir a ter um problema de funcionamento. Tá, aí vocês aí em casa vão perguntar, como é que eu vou saber? Eu preciso de uma anamnese de um profissional experiente no prana, na cura prânica. Como é que eles conseguirão? Então é assim, Camila, ó, eu confesso para você que quando eu caí no curso de cura prânica foi muito por acaso. Inclusive, os médicos torcem o nariz, seus narizes acadêmicos, digamos assim, para isso, ou eles andam análogos, paralelos, se ajudando? É assim, Cá, depende do profissional. Na cura prânica nós temos muitos médicos, inclusive um dos principais discípulos do mestre Choa Kok Sui, que foi quem trouxe essa técnica 40 anos atrás, depois eu falo um pouco sobre ele,
É o Master Glenn Mendonça, ele é um neonatologista dos Estados Unidos, conduz pesquisas nessa área. Então nós temos muitos médicos que estudam e praticam cura prânica, muitos profissionais de saúde, médicos, dentistas, veterinários, porque a cura prânica aplicada a animais é fantástica, mas também tem pessoas que não têm estudo nenhum, tem donas de casa, tem advogados que não tem nada a ver com a área da saúde, porque a manipulação de energia não depende de um conhecimento específico do corpo biológico. Tá? A gente vai estudar, quando a gente estuda os chakras, a gente consegue ter uma visão geral da biologia, mas na verdade não é necessariamente dependente esse conhecimento. Podemos ser leigos então e usá-la ou praticá-la no nosso próximo? Pode. Inclusive, a vontade do mestre Choa Kok Sui, ele foi um empresário filipino que estudou muito sobre as práticas energéticas, né, sobre medicina ayurvédica, chinesa. Ele estudava muito também sobre as curas energéticas. Esse homem, o mestre Choa Kok Sui, a vontade dele é que tivesse um curador prânico por família. Por quê? Para aliviar o sofrimento da humanidade. Eu falo, Camila, que ter feito o curso de cura prânica, para mim, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Divisor de águas. E essa lucidez? Aí vocês de casa vão dizer, né? Eu concordo, eu entendo um pouquinho da medicina ayurvédica, eu entendo a Vânia. E quem não tem essa lucidez, como chega? Chega assim, ó, muitas vezes a pessoa recebe o tratamento, é bem comum que a pessoa passe por uma sessão de cura prânica, até assuste com o benefício, fala, gente, o que é isso? Eu estou outra pessoa, eu quero conhecer isso. Eu mesmo atendi uma pessoa que saiu da sessão e falou, eu quero aprender a fazer isso. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. E ele vai fazer o curso agora que vai ter em dezembro em Avaré. Então, assim, você perguntou, né, e eu acabei não respondendo, como que a gente sente? Existe um treinamento para isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, um médico, ao tocar o paciente, ele consegue ter uma noção do corpo físico, pela textura da pele, se tem algum nódulo, se não tem, a energia a gente consegue sentir quando a gente desenvolve uma habilidade para isso. Tem até um trecho depois que eu quero ler do livro, em que o mestre Choa fala exatamente isso. É tão simples quanto aprender a dirigir. Só que exige algumas horas de treinamento para você desenvolver uma maior habilidade. E eu falo, Camila, que assim, ó, eu estou nessa área há 3 anos. Cada semana que passa, eu sinto que a minha capacidade de efetuar uma cura assim, com a técnica, né, vai ficando cada vez mais refinada. Porque a gente vai desenvolvendo mais sensibilidade. É impressionante, a gente consegue Nosso terceiro olho fica mais aberto, tá? Nós temos aqui, ó, terceiro olho, não é? A gente da energia. Capacidade de intuição. Às vezes, a questão da cura prânica, a gente aprende a escanear. Escaneia. Então, por exemplo, eu vou escanear a aura superior, a aura média, a aura inferior. Vou sentir como que tá. Aí eu venho chakra a chakra. Vendo o tamanho, vendo se tem congestão de energia, se está com depressão ou falta de energia, são termos que a gente usa. E aí, dependendo de como está o campo energético do paciente, a gente aplica um protocolo. Vamos supor que eu comecei a trabalhar agora com cura prânica, não tenho sensibilidade, tenho dúvida, porque é bem comum. Está tudo no livro, você não precisa sentir, está escrito, protocolo para febre, aplique tantas varreduras, protocolo para dor lombar, para câncer, para tudo. Tá, não precisamos ser sensitivos, gente. Não Aí precisa em casa, ser preste sensitivo. atenção. Não Tá. precisa, Camila. Então, vamos supor, em primeiro lugar, eu vou ter que me submeter a um profissional do ramo para eu saber se eu quero aplicar em terceiros. Então, vamos lá, fazendo, hipoteticamente, eu vou ao seu lugar de atendimento, você tem um lugar de atendimento. Hoje eu atendo, cá na minha casa mesmo, tá? Tá. Porque eu tô fazendo faculdade novamente, né? Tô fazendo nutrição agora. Então, meus horários são um pouco reduzidos, não compensou para mim, nesse momento, ir atender em uma clínica. Já tive muitos convites, inclusive de um médico aqui da cidade. Então, hoje eu atendo na minha casa, eu tenho um quarto. Mas o mais legal da cura prânica é que essa técnica pode ser aplicada à distância. Ah, tá. Mas se eu quiser ir lá, eu vou me deitar e você vai sentir a minha energia, Você vai deitar, ficar deitadinha lá. Eu costumo colocar uma venda nos olhos, uma musiquinha, para a pessoa descansar, pode até dormir. E eu vou escanear o campo de energia. Normalmente, eu faço esse escaneamento com a pessoa antes de deitar para já falar para ela, olha, eu senti o seu chakra da garganta com congestão, isso pode significar isso. Ela não te fala nada, Não fala be nada. quiet, ela chega Nada. e deita, não te conta nada. Não me conta nada. Eu vou falar tudo o que eu senti. Aliás, é bem comum acontecer, por exemplo, às vezes uma pessoa
faz a cura, adora, fala, posso marcar para o meu namorado? Aconteceu isso 15 dias atrás. Marcou para o namorado tem um problema de estômago, que eu sabia, fiz o escaneamento, quando eu mandei o áudio, porque aí assim, na sessão à distância, a pessoa, na hora que ela recebe a cura, ela pode ficar deitadinha relaxando ou ela pode ficar trabalhando. A gente só pede para não cruzar os braços e as pernas e, se possível, estar Olha, lá eu já sabia, eu não cruzei nada, gente. É bom. Meus pais, né? Eu tenho essa intimidade com o prana por causa dos meus pais. Os pais da Camila gostam, né? Então, Cá, aí eu mandei o áudio pro moço, o moço falou assim, como que você sabe tudo isso? Eu falei, não, eu fiz o escaneamento. Ele falou, mas você está falando tudo sobre mim. Quem que te contou sobre mim? Ele foi perguntar para a namorada, e a namorada não me falou absolutamente nada. Então, assim, na verdade, a gente, pelo escaneamento, consegue ter uma noção da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa bem bondosa, se é uma pessoa que tem tendência a baixa autoestima, se é uma pessoa que tem tendência, por exemplo, a ter problemas com prosperidade financeira ou muitas dores musculares, pelo escaneamento a gente sabe. Mas assim, Cá, quando a gente faz o curso básico, a gente tem uma certa dificuldade no início, porque é tudo muito novo. Então, o mestre, ele deixou o conhecimento muito organizado. Então, você tem protocolos para todo tipo de cura, desde o nível básico, e aí nós temos os cursos mais avançados. Mas, por exemplo, com o curso básico, você tem protocolo para cura de estresse, de cansaço, de febre, de gripe, de dores musculares, enfim, infecções, tudo com o curso básico. Que bacana, e saber que os médicos estão aliando-se, alguns deles, né, com a cura alopata junto com a cura energética. Digamos assim, que a gente pode considerar que a cura prânica, ela faz parte do grupo das PICs, que são as práticas integrativas e complementares, que inclusive são práticas aprovadas em política pelo SUS. O SUS descreve algumas PICs e dentre elas a gente tem a imposição de mãos. Então a cura prânica entra como uma imposição de mãos, tá? Porém, é uma técnica relativamente nova no mundo, ela tem cerca de 40 anos. Então, do ponto de vista científico, ainda são poucas as publicações em revistas científicas validando essa técnica. Se você fizer uma busca no PubMed, né, que é uma base de dados internacional, nós temos lá uma pesquisa validando cura prânica para depressão, para fibromialgia. Nós temos uma pesquisa com a meditação dos corações gêmeos, que é uma meditação ensinada nesse livro e nesse primeiro curso, mostrando benefícios dela comparada a outras técnicas de meditação. Foi um estudo clínico bem legal. E tem alguns grupos de pesquisa no Brasil, hoje fazendo algumas pesquisas. Eu tenho vontade de fazer pesquisa nessa área. Porque não, eu já estou interessadíssima. Eu quero trazer. Mas vou falar para a Vânia só no próximo bloco. E quero que ela traga também para nós, no próximo bloco, a cura prânica no gerenciamento das nossas emoções. Pode ser, Vã? Pode. Então, daqui a pouco, até o próximo bloco.